sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar com uma jovem que é estudante universitária, faz o curso de biologia, mas ela não vai falar sobre isso não, ela vai falar sobre artes marciais. Eu estou falando da Thalita Pereira, que vai representar o Brasil num campeonato que é o 5º Campeonato Pan-Americano de Kung Fu e Tai Chi Chuan. Vai ser realizado entre os dias 12 e 17 de novembro deste ano em Riviera Maya, no México. Tudo bom, Opa, Thalita? tudo bem, Douglas? Quero primeiramente agradecer o convite, para participar do Business Cast. Eu fiquei bem feliz. Um pouco preocupada também, porque na verdade eu sou uma pessoa tímida, então Oxi. Eu fiquei com um pouco de medo. Se eu te disser, tu não acredita, eu também sou tímido. Ah, Eu sou tímido. Dizem que eu sou tímido, mas não, eu sou tímido mesmo. Eu, na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu estava conversando com meu filho de 7 anos, que você já viu a foto dele aqui, o Victor Hugo me perguntou ontem por que eu decidi ser jornalista, né? E incrível, não estou inventando não, a resposta foi a seguinte: porque eu era uma pessoa muito introvertida, muito tímido, e eu me inspirava muito num jornalista que era meu vizinho e se tornou meu amigo, chamado Fabrício de Arelião. sim. Eu já o conheci bem velhinho, nossa convivência foi curta por isso. E eu era amigo do filho dele, da filha, do Sandro e da Lilásia, de Arelião, e eu frequentava muito a casa deles. E eu achava lindo aquela forma dele sentar a máquina de escrever, fazer a coluna dele para o jornal O Dia. E aí aprendi muito sobre a vida dele, a trajetória dele de jornalista. E talvez tenha sido a minha primeira inspiração para ser jornalista. Contato, né? Mas, de fato, eu era muito tímido. Então eu fui fazer comunicação também por isso. Para procurar uma forma de me expressar. De perder o medo de falar em público, o medo de conversar com as pessoas. Porque eu sempre acreditei que através da comunicação a gente pudesse contribuir com a sociedade, mudar o mundo. Aquela coisa romântica que nos toma no início da carreira, né? E graças a Deus esse romantismo ele permanece em mim até hoje. Eu hoje escrevo porque gosto, escrevo porque acredito no poder da comunicação e escrevo para mostrar para o mundo, né, as mazelas que ainda existem, seja em Teresina, no Piauí, no Brasil. Sim. Eu tenho certeza que 1 ou 2 pessoas leem o que eu escrevo, então já valeu a pena. Mas a entrevistada aqui, Thalita, é você, não sou eu não, viu? Bom, Douglas, eu fiquei pensando, enquanto você falava sobre esse toque, que o jornalismo teve na sua vida, e eu penso que, para mim, o Kung Fu, ele tem exatamente a mesma representação. O Kung Fu me mudou muito, assim, como pessoa. Praticar uma arte marcial me mudou muito como pessoa. Como eu disse, eu também sou uma pessoa tímida, né? Eu acredito que uns anos atrás eu jamais conseguiria ser convidada para um podcast e aceitar esse convite e falar a respeito do Kung Fu, mas essa arte marcial ter entrado na minha vida me alterou muito como pessoa e me ajudou muito também nessa questão da comunicação mesmo, de passar uma mensagem e de me expressar. Inclusive, não é um papel que é só na minha vida que acontece, não é só na minha vida que o Kung Fu é uma forma, uma ferramenta de transformação. Meu professor, meu Sifu, a gente chama de Sifu, no Kung Fu, que é o seu mestre ali, o seu professor, ele também encara de uma forma semelhante, inclusive o pai dele era jornalista também. Também, né? Era jornalista. Você lembra o nome do pai dele? O nome do pai dele era Warner Neto, Warner Lopes Neto. Tá. Mas, primeiro, uma grande dúvida. O Kung Fu é uma arte chinesa ou japonesa? É chinesa. Muita gente confunde, né? Mas é porque como a Ásia, ela é esse berço uma boa parte das artes marciais, eu entendo que muita gente faz essa confusão também com o karatê. Mas o Kung Fu, ele é uma arte marcial chinesa. E o karatê?
O karatê, ele é japonês. Ah, tá. Então, talvez venha daí essa confusão, Sim, né? sim. E tem algumas semelhanças também nas duas artes marciais, né? Quando eu conversava com ela aqui, antes da gente começar a gravar, ela me chamou a atenção por uma coisa que eu me preparei, assim, eu vou conversar com uma... no karatê é karateca, e no kung fu, como é que chama? No Kung Fu, eu não acredito que a gente utiliza um termo específico. Acho o que praticante. a gente chama de praticante. Eu acho que o que mais próximo que a gente chega disso no Kung Fu é na modalidade de luta, que é o Sandá. A gente tem vários tipos de modalidade no Kung Fu. A gente também tem, muitos estilos diferentes para quem gosta de praticar. Mas no sandá, normalmente eu vejo o pessoal se chamando de sandazeiro, né? Acho que mais perto que a gente chega é isso. Tá bom. E aí ela me lembrava de uma coisa que quando a gente vai falar de artes marciais do Kung Fu, eu esqueci por um momento, que é que eles utilizam as mãos, mas utilizam também armas, né? Sim, armas brancas, né? Que é o caso da espada. E aí nessa questão das espadas tem várias categorias, né? Tem inclusive uma espada muito famosa que é a katana, né? Então, outra confusão que o pessoal também faz bastante. A katana, ela é um tipo de espada japonesa. Olha só. A espada que é tradicional do Kung Fu é a espada reta, espada Jan, que a gente chama com J. Olha aí que coisa. Que é justamente uma das minhas armas favoritas, é uma arma que eu tenho sempre apresentado nas competições. E por falar em competição, a Thalita participou neste final de semana de uma competição, e eu não sei se dá para a nossa produção mostrar aqui as medalhas. Se não der, pega. Vai lá. Eu posso mostrar para o pessoal. Mostra as medalhas e o que elas representam. Mostra para cá. E o que elas representam. Essa daí... Eu trouxe aqui 3 medalhas, né, para o pessoal dar uma olhada. Essa daqui foi justamente da categoria de armas curtas, em que eu apresentei a espada reta. É uma arma que eu gosto bastante, foi a primeira arma de Kung Fu que eu aprendi. Então, tem um significado muito importante na minha trajetória. E para mim, de maneira geral, essa outra aqui foi a de Mãos do Sul, né? Que é o estilo que eu pratico, que é o Choi Li Fa. Mãos do Sul? Não, a categoria foi de Mãos do Sul, em que a gente apresenta uma forma de mãos que seja originária do sul da China, certo? E o estilo que eu apresentei, que é do sul da China, que nasceu no sul da China, é o Choi Li Fa, que é o estilo de Kung Fu que eu pratico. Certo. E essa aqui é de prata, né? E essa daqui foi de prata, que foi outra categoria de armas, né? Mas dessa daqui foi de armas longas. Uma foi de armas curtas, a outra foi de armas longas, em que eu apresentei o guandao, que é uma arma gigantesca, muito pesada, que eu ainda estou aprendendo, mas eu espero conseguir ter uma intimidade maior com ela nos próximos anos, né? Porque a gente nunca consegue... Às vezes você está aprendendo ali uma arma que você começou faz 1 mês ou 2 meses para um campeonato específico, ou só para tentar se desafiar, mas até você conseguir realmente ter propriedade daquele aprendizado, né? Você realmente conseguir ter intimidade com aquela arma, entender o funcionamento, entender o dinamismo, demora anos mesmo, é bem difícil. Bom, Thalita, primeiro parabéns pelas medalhas, pelo Obrigada. seu desempenho nesse campeonato. Foi um campeonato estadual, né? Isso, foi o campeonato piauiense. Mas eu quero começar agora nossa palestra aqui, nossa conversa, que não é entrevista, é uma conversa, um bate-papo. Você falando como é que o Kung Fu chegou na sua vida. Certo. Por que você decidiu praticar uma arte marcial e por que escolheu exatamente o Kung Fu? Bom, Douglas, eu acho que, na verdade, para mim, o Kung Fu que me escolheu mesmo. Assim. O Kung Fu acabou me escolhendo. Pelo menos eu sinto isso, né? Sempre que eu participo de alguma competição, sempre que eu tenho contato com outros praticantes, sempre que eu aprendo uma coisa nova, eu sinto que essa arte marcial, ela me escolheu. Apesar de que eu tenha escolhido ela também. E foi num momento muito aleatório da minha vida, né? Foi no finalzinho ali de 2020, a gente estava começando com a pandemia, então tava aquela loucura, ninguém saía de casa,
ninguém tinha um contato. E aí, como né? foi? Tu aprendeu sozinha, tu foi para uma academia, tu buscou, Não, como é que não. foi? É porque o meu companheiro, né, o João Pedro, que sempre está comigo nas competições e que é meu namorado também, ele era praticante de rugby na época. E eu fui acompanhar ele num treino de rugby que foi realizado no Parque da Cidadania, naquele final de 2020. E quando nós chegamos lá, né, eu não fui para treinar, então eu fiquei sentada observando o pessoal. A Parque da Cidadania sempre tem a presença de muitas pessoas, tem muita gente que vai para treinar, tem muita gente que vai, às vezes, para se encontrar com outros amigos. E eu lembro que eu olhei para um ponto específico do Parque da Cidadania e eu vi um rapaz treinando, os dois de máscara, né? E eles estavam realizando, assim, uns movimentos que eu não entendia. Eu fiquei, gente, o que essas pessoas estão fazendo? Então eu fui conversar com eles, né? E acontece que um desses jovens que estava praticando Kung Fu era o meu atual professor e mestre, que é o Arne Lopes. E aí ele me explicou, não, a gente está praticando uma arte marcial, Kung Fu é uma arte marcial da China. E a gente foi conversando cada vez mais a respeito disso, eu peguei o contato dele, resolvi fazer uma aula experimental. Foi trágico. Eu me senti totalmente deslocada, eu senti, nossa, eu não tenho o mínimo de coordenação motora para fazer isso. Mas eu continuei treinando e desde então eu não saí mais. Não é perigoso? Eu As acho... armas são de verdade. Sim, as armas são de verdade. Porém, essas armas que a gente utiliza para treinamento e para apresentação, elas não têm fio. Então você não vai se cortar com elas, a não ser que você realize um movimento errado. Eu já me cortei com a espada, né, durante um treinamento, mas não porque ela tinha o fio, porque eu realizei um movimento errado. Às vezes você está fazendo um movimento rápido. Então, como o material ali é metal, né, é aço, você acaba podendo se cortar ou podendo se ferir, mas geralmente não é nada muito grave. Tem uns perigos, né, eu acredito que você fazer qualquer esporte, qualquer arte marcial, você vai enfrentar alguns perigos que são diferentes para cada pessoa, dependendo do seu nível de coordenação motora. E por isso é tão importante você praticar uma arte marcial com uma pessoa que saiba o que ela está fazendo, uma pessoa que não seja ali, perdão pela palavra, né, mas uma charlatã ou alguém que... Um aventureiro, né? Um aventureiro, uma pessoa que, não sei, assistiu 10 filmes ali de Kung Fu e ela acha que por ela ter um entendimento sobre aqueles filmes, ela pode dar uma aula sobre isso. Não é bem assim que funciona. Então é importante, tem os perigos realmente, às vezes a gente acaba se machucando, às vezes você cai, às vezes você se lesiona, mas eu acho que isso é natural de todo esporte. E você ter alguém que possa te acompanhar e que possa te guiar, né, nesse caminho é muito importante. Eu imagino que nessa atividade, nessas artes marciais, sobretudo no Kung Fu, exige muita disciplina, né? Sim, sim, com certeza. É fundamental você ser disciplinado, você ter disciplina, inclusive, para não sair utilizando essa arte no meio da rua, sei lá, numa briga, numa situação adversa, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, para mim, eu consegui aprender, né, consegui construir disciplina, não só no Kung Fu, mas em outras áreas da minha vida também, através dessa prática, dessa arte marcial. Quanto tempo você pratica por dia ou por semana? Bom, por dia, normalmente durante as competições, os nossos treinos eles se intensificam, então a gente acaba, ao invés de treinar 3 dias na semana, que é o cronograma da escola, né, a disponibilidade de aulas da escola, a gente acaba treinando todo dia, quando é período de competição. E chega até quantas horas por dia? Bom, os nossos treinos no Parque da Cidadania, eles começam às 7 da noite e normalmente a gente treina até às 10 ali, umas 10 da noite. E segue essa mesma quantidade de horas quando a gente treina em outros dias da semana também. Perfeito. Eu estava lembrando aqui, nós estamos aqui no prédio do Sesc na Ilhotas. E aqui na Ilhotas, nesse prédio, ali no ginásio, tinha uma escola de Kung Fu. Desculpa, de Karatê.
E eu praticava karatê aqui. Ah, legal. Eu acho que eu deveria ter 14, 15 anos, por aí. Sabe quem praticava com a gente? O Firmino Filho, o ex-prefeito. Meu Deus. Pouca gente sabe, mas o Firmino Filho era faixa preta em karatê. O Eugênio Fortes praticava com a gente também. Bem, esses eram os mais conhecidos, né? Sim. Mas tinha uma turma muito boa aqui, muito boa mesmo. Tinha um colega também que era jornalista lá da Clube. Nessa época eu nem estava ainda no jornalismo. Depois a gente trabalhou juntos, né? Sim. E uma coisa que quando você falou aí na questão da disciplina, nós tínhamos o nosso mestre era o Seiji Nakayama. E ele era um mestre rígido na questão da disciplina, né? Naquela época a gente era garoto de periferia, não tinha o comportamento dos jovens de hoje, mas aqui e acolá a gente se envolvia em pequenas confusões e eu vim me disciplinar, vim exatamente fazendo karatê com o Seiji Nakayama. Depois eu me tornei amigo do filho dele e, enfim, eu devo muito ao Seiji Nakayama pelo homem que eu sou hoje, de ter um certo discernimento das coisas, de não querer arrumar confusão na rua, né? Nunca quis mesmo, depois que eu passei a praticar karatê. Infelizmente foi um período muito curto, talvez 1 ano e meio, e aí eu fui morar fora, fui morar em Campina Grande. Sim. E não conseguiu continuar, não continuei, né? Mas eu acho assim, todo jovem deve praticar um esporte, independentemente de ser arte marcial ou não, mas deve praticar um esporte, e sempre com muita disciplina, né? Mas agora eu fico imaginando que nós estamos em 2025, você começou no finalzinho de 2020, então assim, em menos de 4 anos você já vai representar o Brasil. Como é que você conseguiu dar esse salto? E a propósito, existem outras mulheres que praticam aqui também? Bom, Douglas, falando mais a respeito disso, você falou sobre essa representação do Brasil, né, em outros países. Sempre que eu lembro disso, às vezes eu fico encarando assim o nada, eu fico, meu Deus, peraí. A gente está indo para o Pan-Americano e sim, a gente tem muitas mulheres que praticam Kung Fu aqui. Mas você vai ser a única que vai, não? Mas eu sou a única mulher daqui do Piauí que vai fazer essa representação do Brasil no Pan-Americano. E de homens, a gente tem o meu mestre, né, daqui. Que vai também. Exatamente, do estado do Piauí. Mas a gente tem muitas mulheres praticantes, pessoas que se dedicam pra caramba, pessoas que são muito diligentes ali, né, no que fazem e que também fazem parte da nossa academia. A gente tem algumas academias de Kung Fu aqui no Piauí que têm trazido resultados incríveis, muito significativos nos campeonatos que a gente tem realizado. E a nossa academia mesmo, mais da metade dos praticantes são formados pelo público feminino, né? Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, na verdade, a gente ter um público feminino tão forte aqui. Quando eu praticava o karatê, eu me lembro, eu morava ali perto da UESP. Sim. E minha mãe fez o meu kimono, né? Eu não podia comprar um kimono oficial e minha mãe pegou lá um kimono e fez o meu. E eu vim de lá vestidinho na bicicleta, vestido nesse kimono com tanto orgulho, passando assim na frente da casa dos amigos, as pessoas olhando, uns sorrindo, criticando, outros achando bonito. Como é que é o kimono do Kung Fu? Bom, você falou sobre essa questão de sentir o orgulho, né, utilizando o kimono. A gente tem a nossa vestimenta oficial de chama apresentação. Kimono? Não, a gente chama de Ifu, que é uma Ifu, com I-F-U, Ifu, que é a vestimenta que a gente utiliza para fazer as apresentações. E eu fiquei pensando porque eu geralmente quando me apresento, eu utilizo um Ifu muito específico, né? Não sei se... Eu vou enviar as fotos depois. Sim, essa altura já deve estar mostrando, viu? Sim. E eu me sinto muito bem quando eu utilizo esse Ifu. Também tenho essa sensação... das pernas bem largas, bem confortável, é? Ele é muito confortável, mas ele é muito decorado, assim, é uma vestimenta muito detalhada. E
a gente tem na nossa academia, inclusive, uma pessoa que faz tem começado a fazer, né, essa produção de IFU, que é a Gabi. Não sei se ela vai conseguir assistir esse. Vai, consegue. Vamos mandar para ela assistir. Vou mandar. Assista, Gabi, assista. E ela tem começado a fazer esse IFU, né, essa vestimenta, e é uma sensação realmente muito característica. Quando você coloca essa vestimenta, parece que você se torna outra pessoa, sabe? Você entra no espírito da coisa, você né? entra no espírito da coisa. E eu quero saber como é que você tá enquanto atleta. Qual é o sentimento nesse momento? É de expectativa, é de nervosismo, é de tensão? Como é que tá a Thalita atleta? Bom, com tudo o que tem acontecido, né, durante o ano de 2025, no cenário do esporte pra gente, pra nossa academia, pra mim, pro meu mestre, eu tenho uma expectativa muito grande, especialmente com o Campeonato Pan-Americano, que vai ser realizado em novembro. Também, mas é uma expectativa feliz, é uma expectativa que realmente me deixa muito animada, porque é sempre maravilhoso quando você participa de uma competição com outras pessoas, uma competição em outro estado, e você consegue ter essa troca de conhecimento, essa troca de aprendizado e de conhecer um pouco mais sobre a história de vida das pessoas. É uma coisa que me encanta muito. Mas, ao mesmo tempo, acho que um pouco de tensão, né? Um pouco de nervosismo é muito natural. Para mim, em especial, por conta dessa questão de levantar os fundos para o campeonato, mas eu sei que a gente vai conseguir. Pois é, isso você já tem patrocínio? No momento, eu consegui o Bolsa Atleta, né? Sim. Que foi disponibilizado o edital no começo do ano pela Secretaria de Esportes. Mas é insuficiente para você ir para o México, né? Uma viagem fora, longe. Tem a questão do trajeto, da passagem aérea, da hospedagem. Sim, com certeza. Eu acho que o atleta deveria ser financiado, patrocinado, inclusive logo na preparação, né? Quanto tempo você teve de preparação? Bom, a gente está se preparando desde o começo do ano para esse campeonato. Desde o momento que saiu o resultado, né, de quem tinha sido convocado para representar o Brasil nos campeonatos fora do Brasil, a gente já está se preparando. A gente não para de treinar. A gente não tira férias do Kung Fu. Tanto que nesse final de semana você participou de campeonato, você foi medalhista, né? Medalhou direitinho. Exatamente. E a preparação é uma coisa que ela não para, né? Porque a gente sempre está tendo vários campeonatos. E ter conseguido esse auxílio, né, do Bolsa Atleta pela Secretaria de Esportes do Piauí foi uma coisa que foi muito útil pra gente, é uma coisa que me deixou muito feliz, mas realmente para um campeonato desse porte, né, para esse nível de ganho, né, eu acho também que essa bolsa, ela não deve ter essa finalidade. Essa bolsa é para você se manter e treinar. Sim. Agora, representar o Brasil lá fora é outra história. Eu acho que a gente deveria chamar a atenção aqui do empresariado, da Secretaria de Esportes, do município, do estado, né, da federação, porque uma coisa é ajudar o atleta a treinar, outra coisa é viabilizar o sucesso desse atleta lá fora, né? Sim. Eu só queria dizer para você que quando eu acho que a Sara Menezes tinha uns 12 para 13 anos, eu fiz uma reportagem com ela. Bem aqui do lado tem um diferencial, um buffet diferencial ali. Ali era uma academia da Eugênio Fortes, ela treinava lá. E eu me lembro que eu fui lá, eu achei assim, ela tão pouquinha, tão pequenininha, mas depois da entrevista e de vê-la lutar, eu me criei coragem, não é coragem assim, eu passei a acreditar. Sim. Né? E eu tô tendo esse sentimento com você agora, viu? Eu acho que feliz. você vai trazer medalha, você vai ser um sucesso lá no México e você merece desde já esse patrocínio. Então, quem estiver nos assistindo, quem estiver nesse momento e tiver condição de ajudar, de patrocinar, nós temos grandes empresas no Piauí, nós temos indústria, nós temos grandes lojas de magazines, temos grandes empresas na área de alimentação, né? Nós temos grandes empresas na área da construção civil, porque já pensou
você patrocina ela agora, ela vai, traz uma medalha, vai fazer um comercial para a tua empresa. Quer dizer, depois vai ser bem mais difícil. A hora de ajudar é agora, né? Sim, com certeza, Douglas, com certeza. E especialmente porque o Kung Fu, ele é um esporte, uma arte marcial que tem crescido cada vez mais aqui no estado do Piauí. A gente sempre tem trazido cada vez mais resultados nessa área. Então, é um investimento que vale muito a pena para quem é dono de empresa. Se você pode investir nesse esporte, com certeza você vai estar ganhando. E o Piauí já pode dizer que tem uma tradição. Eu falei aqui da Sara, mas nós tivemos lá atrás o Mussolini. Não é Guedes. Mussolini Guedes é um jornalista. Nós tivemos um outro atleta chamado Mussolini, Benito Mussolini. Nós temos você agora. Nós temos muitos atletas nesta, digamos assim, nesta área de artes marciais, sobretudo no judô, no karatê e no kung fu, e que isso mostra que o Piauí tem todo o potencial para fazer bonito, não só dentro do país, mas fora também. Sim, com certeza. Inclusive, naquele momento que a gente estava conversando, que você falou que treinava karatê, né? Aqui no Piauí a gente tem outras escolas também de Kung Fu. A gente tem muita gente batalhando para manter esse cenário. Só para ficar claro aqui, a tua escola é a Shinhui Ancestral Association. Não é um nome muito fácil de se falar. É um nome chinês, né? O primeiro nome é chinês, né? Porque é o nome de uma província na China. Depois o Association já é inglês, né? O Association já é inglês, porque ela também é uma escola que está atualmente estabelecida nos Estados Unidos, né? O representante do estilo que a gente pratica no momento, ele está sediado nos Estados Unidos. Então, esse Association vem de lá também. Certo. Mas como você estava falando, nós temos outras escolas, outras academias. A gente tem outras academias, e aí você falou sobre o SESC. Eu me lembrei que aqui no SESC, eu não sei se ele ainda está com a academia dele estabelecida, mas a gente tem o professor Denis Derquian também, que já foi mestre do meu professor durante um tempo. Então, a gente tem no Sandá o professor Ari Diego, né? A gente tem muitas academias de Kung Fu aqui na cidade de Teresina, no estado do Piauí, que estão lutando para manter esse esporte vivo. E a gente tem conseguido atrair cada vez mais pessoas, cada vez mais atletas, cada vez mais talentos. Então, com certeza, é uma arte marcial que vale a pena você investir, porque ela tende a crescer cada vez mais no futuro e agora. Bom, eu estava vendo aqui que é de 12 a 17 de novembro. Então tem tempo não só para treinar, mas tem tempo para as pessoas se interessarem no patrocínio, né? Exatamente. E a arte marcial, assim, ela tem um papel muito importante na vida das pessoas aqui. Ela está atingindo ali, né? Você falou sobre a questão da disciplina. Eu consegui construir a minha disciplina através do Kung Fu. Eu já enfrentei várias dificuldades na minha vida, apesar de ser uma pessoa jovem, né? A gente sabe que nem sempre é fácil você... Não, dificuldade basta abrir o olho ao nascer, daí já começa a enfrentar os desafios da vida, né? Os desafios da vida, eles não param, né? A gente está sempre enfrentando várias coisas e, inclusive, em questão da minha saúde, né, da minha saúde mental também, às vezes eu tenho essa questão de não conseguir dar o meu melhor ali nos treinamentos. Isso acaba me deixando um pouco desequilibrada, mas logo eu consigo me recuperar, porque eu sempre sinto que eu tenho apoio das pessoas com quem eu treino, eu sempre sinto que eu posso contar com essas pessoas. Era isso que eu ia te perguntar agora, e o apoio de família? Então, eu não venho de uma família muito estruturada, né? Inclusive, atualmente a gente tem uma relação muito boa, mas eu não tive uma infância muito fácil e muito estruturada nesse sentido. Mas é uma dificuldade que a gente conseguiu superar com o passar do tempo. E através do Kung Fu eu também consegui construir uma família para mim, porque eu me sinto muito acolhida na academia que eu pratico, eu me sinto muito acolhida quando eu participo dos campeonatos e eu conheço outras pessoas. Então, eu tenho uma relação muito boa com a minha família hoje em dia, mas eles não conseguem me apoiar nesse sentido, assim, do Kung Fu. Mas você fala financeiramente ou aquele apoio mesmo do dia a dia, de vai lá,
Como é o tipo de apoio que você não recebe em casa? Eu acho que um pouco dos dois também. Primeiro que eu tenho 22 anos, então eu não acho justo eu chegar para os meus pais. Tudo bem, né? Acho legal quem consegue ter esse apoio ali, né, dos pais numa idade adulta, mas eu não acho justo. Meus pais, eles já fizeram muito por mim. E também porque meus pais, eles são pessoas idosas, né? Então não tem muito como eles ficarem participando dos campeonatos, mas eu sempre ligo para eles, sempre converso com eles. Pai, eu participei de tal campeonato, eu consegui medalhar em tal categoria, e eles, parabéns, minha filha. Então a gente consegue sim. Então, de certa forma, tem um apoio, né? Sim, tem um apoio, sim. esse apoio emocional, esse apoio de vai lá, parabéns, né? Sim, sim. A gente tem e o teu parceiro? Ah, nossa, eu acho que João Pedro, né, que é o meu companheiro, é o meu namorado, ele é o meu maior apoiador nesse sentido, com certeza. Até participar dos campeonatos, nas viagens para outros estados, o João Pedro realmente ele me apoia muito nesse sentido. Então, para mim faz uma diferença muito grande. Então, o que eu estou vendo aqui, o que está faltando mesmo é patrocínio. O que está faltando é patrocínio. Vamos correr atrás desse patrocínio, gente. Olha, eu acho que muitas empresas no Piauí podem contribuir com essa jovem, porque assim, o potencial dela está bem aqui na nossa frente, nas 3 medalhas, no fato dela ter sido selecionada para representar o Brasil neste PAN lá no México. Então assim, a parte dela, ela fez e continua fazendo. Agora, é difícil você seguir, você ir muito longe, se você não tiver o patrocínio, se você não tiver o reconhecimento da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, para que você vá mais adiante. Então nós trouxemos ela aqui não só para ela falar sobre essas conquistas que ela teve, mas com o objetivo de sensibilizar as pessoas, as empresas, as instituições, a dar esse apoio, esse suporte para que ela possa representar não só o Brasil, mas sobretudo o Piauí num campeonato internacional de Kung Fu. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigada, Douglas. Foi um prazer. Olha, deixa eu, antes de encerrar, aqui agradecer aos nossos patrocinadores, né? Porque a gente só existe porque tem pessoas que acreditam na gente. E eu gostaria de mandar aqui um alô bem especial para todos os nossos apoiadores. E não são poucos. Graças a Deus nós temos aqui o apoio de instituições e de empresas que acreditam no nosso trabalho aqui nesse Businesscast, né? Porque o nosso Businesscast ele é voltado para o empreendedorismo. Sim. Mas a gente abre espaço para pessoas como você e não só das artes marciais, mas das artes como um todo, né? Das artes plásticas, cênicas, né? Eu queria mandar um abraço muito carinhoso para o pessoal da Estrada Mob, do Senac, do Sesc, do Serviço Social do Comércio, da AproSoja lá no sul do Piauí, Léo Madeiras, também a Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, a Automaster, Pneubec, Gustavo Ramalho, também a Hotsat, a Socimol e a Pax União, que são empresas que estão de alguma forma antenadas, sintonizadas e apoiando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Thalita, boa sorte para você, sucesso. Eu tenho certeza que você vai e tenho certeza que você vai voltar trazendo medalhas. Muito obrigada, Douglas. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela conversa. É realmente muito importante para a gente ter esse espaço para falar sobre Kung Fu e eu espero que a gente se encontre outras vezes. E sabendo que você luta e luta bem, eu quero ser seu amigo sempre. Com certeza, com fé em Deus. Brincadeira, valeu. Até o nosso próximo encontro. Valeu.